Talvez o microfone. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria saudar inicialmente a deputada Rosana, o deputado Paulo, a todos do plenário, aqui na pessoa do deputado Jorge Sola, da Carmen Zanotto, nossos colegas ex-secretários de Saúde de Estado, hoje deputados federais competentes e lutadores pelo Sistema Único de Saúde. Saudar aqui o Mauro, que é do CONASEMS, e agradecer a oportunidade, né? Eu acho que essa audiência foi chamada na hora bem oportuna. O Sistema Único de Saúde, ele vem, ao longo dos anos, tentando, o Enio lá do CONASEMS também está ali presente, tentando se firmar como um sistema que foi concebido na Constituição, mas, ao mesmo tempo, enfrentado várias adversidades que o impede de chegar ao seu destino de maneira bastante eficiente. A gente sabe que, desde a sua criação, ele enfrenta uma contradição. Um sistema que foi pensado dentro de uma filosofia socialista, onde foi criado para atender de maneira universal, integral e gratuita, e isso de maneira bastante justa, porque ao ser criado ele já incluiu 60 milhões de brasileiros que estavam na completa indigência, sendo atendidos pela indigência, quando a encontravam, quando eram solidários com eles, e ao ter essa inserção de 60 milhões de pessoas dentro do sistema, obviamente que ele expulsou por cima alguns outros que foram procurar os planos de saúde e procuraram, através do desempenho, do desembolso próprio, assistência à saúde. Mas sabemos também que o Congresso Nacional, ao criar o Sistema de Saúde em 88, ele lhe negou o que era de mais vital, né? Ele lhe negou as condições necessárias de financiamento que pudesse lhe dar a condição dele implementar tudo aquilo que foi pensado. Portanto, voltar aqui hoje, e já viemos aqui várias vezes com o Mauro do CONASEMS, com o próprio CONASEMS, com a Socorro do Conselho Nacional de Saúde, do qual também faço parte, e aqui eu falo, é bom dizer onde eu estou falando, né? Aqui eu estou falando em nome do secretário estadual de Saúde, e esse sistema, ele vem ao longo dos anos tentando, na verdade, ser eficiente. Eu discutia hoje pela manhã, numa reunião que está havendo ali na SAF, da Associação das Administração Fazendária, a ESAF, sobre formação médica, né? E sempre você vai e volta, né, para a Benedita, e discussão cai do sistema como um todo. E a gente sabe que temos desafios que são importantes, né? Desafios de recursos humanos, desafio de financiamento, desafio de gestão, o desafio de efetivar um controle social que possa dar essa resposta e ajudar o gestor a fazer essa peregrinação ao longo dos tempos para que se efetive aquilo que ele pode ter de melhor para poder consolidar o sistema de saúde, e você esbarra sempre nas questões maiores, que é recursos humanos, gestão, financiamento, gestão e recursos humanos. Eu, como sou uma pessoa que já tem um pouco mais de 30 anos, eu sempre ouvia, nas discussões passadas, o Sola também, a Carmen Zanotto com certeza, o Assis acabou de chegar aqui, que foi secretário do Piauí, que o problema da saúde é a gestão. E a gente começa a fazer comparações, e eu trouxe aqui anotações, não vou fazer isso, não vou fazer da alma minhas colocações. Fazer comparações do nosso sistema com o sistema dos outros países. Como é que um sistema que tem uma situação que foi criado no sistema de deficiência de educação, de saneamento, de emprego, de condição social ainda precária, que brutalmente convive com a margem de violência que é descabida, mesmo assim esse sistema conseguiu dar respostas que foram respostas que se refletem no aumento da expectativa de vida, com indicadores de cobertura vacinal, sistemas de eficiência de transplante que é o maior do mundo, enfim, as várias qualidades que cada orador que chega aqui vem e fala sobre elas, e todo mundo sabe que é verdade, principalmente os estrangeiros, né? Porque os nossos têm dificuldade de acreditar nisso. Mas quando você pega os trabalhos do New England, quando você pega os trabalhos, as publicações internacionais, você vê que a maneira como ele foi pensado, ela realmente é uma maneira bastante eficiente, que o mundo todo admira. Então, qual é a dificuldade? E por que se
se critica tanto? As dificuldades são claras, né? Que nenhum sistema de saúde do mundo é perfeito, né? Os ingleses estão revendo deles, os canadenses, acabei de chegar de lá também, estão revendo deles, todos os países do mundo fazem revisão do sistema de saúde a cada 10 anos, e o nosso não é diferente, né? Agora, o nosso tem um agravante a mais, que é a questão do financiamento, né? Que eu vou chegar lá. Então, nós temos que discutir, nesses 15 minutos que me faltam, o seguinte: que modelo de saúde o Brasil quer? Nós convivemos numa contradição. Qual é essa contradição? Nós temos um modelo de saúde que foi montado para atender doenças agudas e, no entanto, 75% da carga de doenças do Brasil já são doenças crônicas. E a gente persiste em discutir o sistema de saúde montado para atender doenças agudas. Essa primeira virada nós vamos ter que fazer, e aí é um problema de gestão. Agora, quando você discute o que é que tem que fazer e olha para o outro lado, você esbarra na questão do como fazer e de como financiar. Um americano vale $5.000 por ano, né? Nós brasileiros valemos 530. Portanto, nós temos 10%, nós trabalhamos na saúde do Brasil com 10% do recurso que eles têm. Aí você vai dizer, mas é só dinheiro. Não, eles têm $5.000, mas são o 32º sistema de saúde do mundo em eficiência. E nós somos bons no que fazemos, mesmo tendo 10% do que eles têm, né? Essa discussão do financiamento, o Congresso tem que ter um pouco mais talvez de celeridade, porque algumas medidas foram feitas recentemente, deputada, que estão nos preocupando. Eu vou dizer aqui uma palavra e eu peço para botar na conta da emoção, do meu comprometimento com o sistema de saúde, se eu tiver saído um pouco, se eu exagerar um pouco na afirmação. Mas a percepção que nós estamos tendo ultimamente é que está havendo uma desconstrução constitucional do sistema. Essa é a impressão que se tem. Nós colocamos aqui, em agosto de 2013, 2.200.000 assinaturas no projeto de lei de iniciativa popular, que era o Saúde Mais 10, buscando 10% da receita corrente bruta para a saúde. Isso não foi um número mágico, nem caiu assim à toa dentro do Congresso. Qual é a lógica desse 10%? Ora, se foi criado com a emenda 29, no ano 2000, uma obrigação de dar 15% dos municípios para a saúde, 12% dos estados para a saúde, por que então que se pensou em fazer uma fórmula totalmente diferente para a União? Isso não está explicado. Mas quando a gente olha para o percentual do PIB que é comprometido com saúde no Brasil pela União, aí você entende o porquê. Tem um estudo que eu recebi aqui dentro dessa casa, e ainda tenho aqui guardado comigo, onde ele mostra claramente que, desde a criação da emenda 29 até hoje, portanto, de 2000 para cá, tem 15 anos, mais ou menos, o comprometimento do percentual do PIB com saúde do Brasil é 1,7%. Varia para 1,69%, 1,72%, 1,68%, 1,71%, mas a linha de base é 1,7% e ela é uma reta. Aí você entende que, pelo menos eu entendo assim, né? Eu fiz esse estudo lá no mestrado da UNB, aí você começa a entender que foi intencional, né? Porque a variação de municípios e estados, ela sendo pelo percentual de arrecadação, de PIB, você tem o valor crescente. E enquanto você amarra, como estava posto anteriormente, o empenhado do ano anterior e a variação nominal do PIB, é uma reta de 1,7, o que mostra que o nosso país precisa ter uma discussão mais firme no sentido de comprometer mais recursos com o custeio da saúde. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí, aqui na casa, quando foi colocado o projeto de lei para se buscar 10%, se entrou com regras legislativas que ele se transformou-se num projeto onde nos foi dado 13% da receita corrente líquida, acrescida de 1/5 a cada 5 anos até o ano 2020, quando ela chega a 15%. Os estudos que são feitos agora no Brasil, e tem alguns que nós já publicamos, eles são claros. Essa regra, que agora é lei, que começa de 13,2
e vai ser aplicada a partir do ano de 2016, ela não vale para 15, vale para 16, pois muito bem, no ano de 2016, essa lei diz que o Brasil vai ter 13,2% da receita corrente líquida, o que quer dizer que, por obrigação da lei, o Brasil terá menos 9 bilhões para a saúde do que teve em 2014. É a lei que está dizendo, não sou eu. Então, você já tem aí um complicador bastante grave. Por quê? Porque enquanto a inflação sobe, enquanto os estudos mundiais mostram, acaba de sair a revista de exame, poucos dias aí, que mostra gasto com saúde ou despesa com saúde, onde está lá, nos últimos 10 anos, a inflação da saúde é 7% acima da inflação normal em vários países, inclusive no Brasil. Então, você tem despesas que aumentam por conta da necessidade de incremento de serviço de saúde, despesas que aumentam por conta do incremento da tecnologia, que a toda hora chega no sistema de saúde, muito da carga dessa tecnologia vem ao gestor por conta de demanda judicial, e você tem, para 2016, a surpresa de menos 9 bilhões do que temos em 2014. Então, esse é um dilema que o Congresso vai ter que resolver, e resolver rápido, porque nós já estamos em agosto de 15, 14 daqui a 5 meses. Nós tivemos há pouco tempo o contingenciamento de 11,7 bilhões, a crise de mais 1,1 há 15 dias atrás, você já tem aí um contingenciamento de quase 13 bilhões de reais, que vai se encontrar com a redução por obrigação da lei, repito, de menos 9 bilhões para 2016. Está montado o caos. Eu discuti há pouco ali com o deputado Raimundo sobre a questão de ACS, ACE, 30 horas para enfermagem, que todo mundo quer dar, e é justo que se dê, desde que se faça a conta e de dizer quem vai pagar essa conta. Mas essa questão do financiamento, ela é grave e precisa ser resolvida. Como eu disse que ia colocar um assunto que podia não ser tão simpático assim, já que eu estou na Casa Alheia, embora essa seja a casa do povo brasileiro, a emenda constitucional 86 foi o resultado da nossa aventura de arrecadar as assinaturas para conseguir 10%. Recebemos de volta 13% da líquida e agora recebemos a emenda 86. O que ela fez? Ela criou um sistema diferente de financiamento para a saúde, para a União, que é isso que eu acabei de citar, e ainda criou as emendas impositivas, que coloca 0,6% do PIB para a saúde. Com um problema de sã consciência, quem acredita que cada parlamentar vai perguntar ao gestor estadual ou municipal qual é o seu planejamento, qual é o seu plano, o seu programa, o seu PPA, qual é o seu plano de saúde, dizer, o secretário vem aqui para dizer para o senhor me dizer onde é que eu vou alocar esse dinheiro. Poucos farão isso. E aí, nós teremos uma montanha de dinheiro que vai entrar no SUS a cada ano, por volta de 4, 5 bilhões por ano, que vai desorganizar o sistema. Por que vai desorganizar? Porque você vai ter o dinheiro que vai construir estrutura. Poucos vão colocar esse recurso no custeio. Ao colocar na construção de novas estruturas e ao concluí-las, vai levar para o gestor o quê? A conta do custeio. Ora, então eu estou construindo obras que eu não pedi e vou construir obras que eu não pedi com dinheiro que eu não tenho. É um segundo complicador, que é a questão das emendas impositivas. E aqui fica o meu apelo. Eu acho que devia ser feito algum tipo de documento ou de informe alegando ou alertando para esse tipo de problema. E aí nós temos aí a introdução do capital estrangeiro na saúde, feito pela Constituição, a emenda 86, feita pela Constituição, a emenda impositiva feita pela Constituição, e um PL que está rodando aqui, que é do presidente Eduardo Cunha, que é o 451, que dá plano de saúde para trabalhadores rurais e urbanos. É ou não é isso um desmonte constitucional do Sistema Único de Saúde? Até que me prove o contrário, é. E, por fim, tivemos o susto grave da semana passada, que foi da Agenda Brasil querer colocar, daquela maneira, pelo presidente Renan Calheiro, de querer colocar pagamento por porte econômico, porte, sei lá como eu chamo isso, por porte de riqueza, de condição financeira, para as pessoas que vão usar o sistema de saúde, ou seja, quebrando a sua linha mestra, que é da gratuidade, entendeu? Então, isso nos preocupa bastante. Nós levamos esse conjunto de fala que eu fiz aqui, nós levamos para a presidente Dilma, tem uns 2 meses, mês de março, mais ou menos,
onde colocamos a nossa preocupação, que eu já vou ter que terminar, por o seguinte, porque na nossa impressão, de quem pensa saúde no Brasil um pouco, trabalhar com dificuldade não é bom, é muito ruim. Tanto é que tem muita gente saindo, entregando os cargos porque não suporta mais. Ou vai o desavisado, ou vai o inocente, ou vai o desonesto. E aí, essa questão que estão fazendo no Brasil é nós estamos levando o sistema de saúde brasileiro para onde os americanos foram e estão tentando voltar e não conseguem. Nós estamos americanizando o sistema de saúde do Brasil de maneira muito grave, muito grave. E ninguém está vendo ou ninguém quer fazer algo para que se reverta. Os Estados Unidos hoje gasta 19% do PIB com saúde. E uma mulher americana tem 2 vezes mais chance de morrer de parto do que uma mulher norueguesa. A mortalidade infantil deles é muito maior do que a de outros países que gastam muito menos do que isso. Nós estamos querendo americanizar nosso sistema, privatizando a assistência, desfinanciando brutalmente, renúncia fiscal, que já ultrapassa 12, 13 bilhões por ano com o plano de saúde, enfim, e entrando na crítica pura e simples, sem olhar para os lados para saber por que ela, na verdade, é feita sem a base legal. Então, eu queria, já que o tema é financiamento e como organizar o sistema, eu penso isso. Eu acho que nós temos que fazer um pacto entre os governos no sentido de rever o pacto federativo, saber que sistema nós queremos e quanto queremos pagar por ele, discutir a questão do financiamento, porque nós estamos, para concluir, deputada, acho que meu tempo já se venceu, não tem aqui nenhum controle sobre ele, nós estamos chegando numa coisa que eu chamo de ponto de não retorno. O que é que eu chamo de ponto de não retorno? É o seguinte, em 2000, quando se criou a regra do financiamento 15-12 e a da União diferente, estados e municípios, primidos pela necessidade de cumprir a lei, eles foram crescendo, e hoje os municípios, o Mauro tem esse número aqui, estão gastando aproximadamente 23% em média com saúde, quando deveria ser 15%. Os estados que deveriam ser 12%, todos já cumpriram, já estão chegando nos 14% e crescendo. E, no entanto, quando eu pego o percentual, a relação, a proporcionalidade dos gastos entre estados, União e municípios, eu vejo o seguinte, a União que gastava, que comprometia, que investia na saúde nos anos 90, algo em torno de 66% na relação gasto público com saúde. 66% da União, os estados e o mesmo município. Hoje, os estados estão gastando com os municípios 56% do gasto de já é de estado e município, e da União é em torno de 40%, 43%, 42%. Então, esse é o nosso dilema. Então, eu queria deixar aqui esse ponto inicial como provocação, com um apelo. Sei que essa casa está repleta de pessoas de boa vontade, de compromisso político, de compromisso social, de vontade de mudança, de cuidado com o povo brasileiro, de vontade de desenvolver o país, eu sei disso, plenamente. Eu queria pedir a essas pessoas de boa vontade que se despissem de qualquer tipo de adversidade ideológica, sentassem a uma mesa redonda, quadrada, seja lá o que for, e discutissem ponto a ponto o que é que está matando um sistema de saúde que foi pensado de maneira correta, que o mundo assim pensa e que nós brasileiros ainda não entendemos que ele tem que ser efetivado, tá? Ao se ver um país onde hoje você tem uma dificuldade econômica, política e social, as pessoas estão saindo de plano de saúde, vão para onde quando isso aqui acabar? É isso que eu não entendo. Eu não entendo o seguinte, se coloca uma situação de estrangulamento financeiro para propiciar o crescimento de outrem, quando devia-se era fortalecer o Sistema Único de Saúde, que aí sim ele serviria de regulador para os outros planos de saúde ou para a medicina privada. Porque você teria um parâmetro de comparação e aí tudo iria bem. Então, eu queria deixar aqui esse desafio, fazer esse pedido, esse apelo, não há mais tempo, porque estados e municípios esgotaram a capacidade de financiar a saúde. Os prefeitos estão demitindo porque não suportam mais. Os estados estão em estado agônico, sem poder mais bancar. E aí? A despesa crescente, se não for da União, virá de onde? Então, fica o desafio para se discutir uma forma honesta, uma forma que seja justa, mas que possa, na verdade, nesse instante, chegar
para dinamizar novamente a reviravolta e fazer a curva em ascendente para que tenhamos o SUS, na verdade, eficiente, equânime, gratuito e universal. Ele é bom, nós acreditamos nele, só precisamos ter a compreensão daqueles que fazem as leis para que se dê a ele condição dele evoluir. Obrigado. Bom, agradeço a exposição acalorada do Jurandir Frutuoso, secretário executivo do Conselho